Tá bom. Então, boa tarde a todos. Nós já estamos no ar. Estamos recebendo aqui pessoas que estão labutando juntamente com todos os educadores, como o Tiago Lima, que é o presidente do Conselho Municipal de Educação. Boa tarde, Tiago. Muito obrigado por estar presente na nossa live. Recebemos também a professora Rosemar Cini, que hoje está respondendo pela a Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação, com uma experiência muito grande, porque também já foi presidente do Conselho Estadual. Muito obrigada também por ter aceito o nosso convite. Estamos recebendo também a professora, eu vou chamar de professora, embora ela seja especialista na área de contadora, mas a gente de contabilidade, mas quando você está na educação, Elaine, você já ganha automaticamente o título de professora. Então, conversar com a professora Elaine Saldanha, que representa e é a presidente do Sindicato das Escolas Particulares, também é fundadora do grupo Literatos. Quero dizer que é muito bom conversar com você, eu sei que você travou uma luta muito grande nesse momento onde as escolas, em partes, estão paradas, mas que a responsabilidade triplicou, porque precisa atender os seus alunos de alguma maneira, e isso tem sido uma grande experiência, uma difícil experiência e um grande desafio, né? E eu tenho certeza que vocês todas estão procurando dar o máximo que é possível. É a Luciana, que faz parte da nossa equipe e que está presente também. Eu queria fazer uma pergunta, que pode ser a extensão de cada um poderia nos dar depois um pouquinho do seu entendimento. Alguns especialistas estão considerando que a suspensão das aulas é como se fosse um apagão no ensino, que isso vai dificultar este ano para que os alunos deem conta de todo o seu conteúdo dentro da sua modalidade de ensino. Que eles vão, essa aprendizagem que ele está tendo em casa, ela não será o suficiente para que ele possa concluir seu ano letivo. Qual a opinião de vocês e qual é a avaliação que vocês fazem com todas as dificuldades que a gente sabe que muitas escolas, muitas famílias estão tendo, deste momento das aulas em casa, usar a internet? Como é que vocês estão vendo? Podemos começar pela Elaine e terminamos pelo Conselho Municipal. Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer primeiramente o convite, né? É sempre um prazer participar de alguma atividade da deputada Terezinha Ruiz, porque sabemos de todo o engajamento dela em relação à educação no nosso estado, e nós somos, assim, admiradores contumazes da professora Terezinha Ruiz. Mas o que nós temos visto, né? O que nós temos visto e nós temos passado, e todos os desafios estão aí. A escola particular, da qual eu faço parte e represento também o sindicato, ela teve que se reinventar, né? Algumas escolas já têm algumas metodologias trabalhadas de forma híbrida, mas ela teve que, em 3 dias, 4 dias, uma semana, ela teve que fazer realmente, transformar as suas aulas presenciais em aulas não presenciais. Então, isso é uma quebra de paradigmas muito grande, principalmente na educação básica, porque houve uma ruptura muito forte, né, obrigatória, na realidade foi obrigatória devido à pandemia, essa parada de todos nós, e isso, com certeza, traz muitos aprendizados. Eu não vejo como apagão no ensino, muito pelo contrário, eu acho que foi uma forma de continuarmos, inclusive, dando a oportunidade a milhares de alunos a continuarem seus estudos, a não pararem nesse momento, a poderem ter a oportunidade, muitos que estão no curso superior já para próximo da sua formatura, com compromissos de emprego já previstos, então nós não podemos parar os nossos sonhos em relação a isso. E a educação,
não presencial e remota, que vem sendo apoiada e preconizada pelo Conselho Nacional de Educação e pelos Conselhos Estaduais de Educação, contribuíram muito para que as escolas tivessem esse ímpeto, né? Aquelas que, infelizmente, não tinham o recurso, elas poderam fazer o seu calendário especial. Mas a maioria, eu acho que 90% das escolas realmente se esforçaram muito e ainda estão se esforçando, aprendendo junto com os alunos. As famílias estão também passando por esse momento tão muito delicado no sentido da saúde pública e também no sentido de trabalhar com essa realidade entre trabalhar em casa, em home office, e também assistir os filhos na questão do acompanhamento escolar através da tecnologia. Mas eu acredito que não haverá, óbvio, não é um estado normal, é um novo normal que nós vamos passar, mas eu acho que com planejamento e direcionamento, que é o que o Cinep tem feito bastante, nós vamos conseguir, e esse ano com certeza não estará perdido. Após a volta, a previsão rápida é uma avaliação diagnóstica e ver os gaps que ficaram, as lacunas que ficaram. Houveram lacunas? Então vamos recuperar essas lacunas e vamos dar continuidade e sequência. O brasileiro, ele é muito criativo e nós somos muito guerreiros, então eu acredito que a gente não vai ter nenhum tipo de comprometimento grave na educação por conta dessa parada presencial. Muito obrigada, Elaine. Rose, eu sei que o Estado já está se planejando para entrar nas aulas, como é que vai fazer um novo planejamento, mas você acha que essa forma, como colocar o especialista apagão no ensino, vai realmente ser prejudicial aos alunos, principalmente das escolas públicas? Nós vivemos... Desculpa, professora Rosimar. Tranquilo. Eu cumprimento a todos e agradeço a professora Terezinha pelo convite para participar desta live, e também porque também conheço o trabalho dela, sou admiradora da sua carreira educacional. Obrigada. E vejo que a Assembleia hoje, com a Comissão de Educação, tem uma grande força nessa estrutura educacional para o Estado. E falando deste dito apagão, eu ratifico as palavras ditas pela Elaine, em que eu não vejo que haja o risco de ser desconsiderado esse período não presencial. Ele foi uma situação atípica que nos pegou de surpresa aí, mas ele teve grandes benefícios para as estruturas. Por quê? Porque ele nos fez, nos forçou a dar passos que a gente sabe que teríamos que dar, mas que a gente estava assim, muito cauteloso para dar, muito medo de seguir. O ensino à distância, ele é algo que estava batendo a porta desesperadamente para entrar na nossa rotina. Então, precisávamos que alguma coisa de muito forte acontecesse para puxar essa demanda. A gente tem acompanhado pelo Conselho Estadual de Educação, tive a oportunidade de participar de palestras com o presidente nacional do Sistema EAD o ano passado, em 2019, no final de 2018, na verdade, numa conferência em Brasília, e a ansiedade daqueles que trabalhavam com o sistema EAD, no sentido de torná-lo parte do sistema educacional, era algo muito pulsante nos bastidores da educação. Alguns admiravam, outros achavam arriscado. Enfim, nós tivemos agora um impulso para isso e descobrimos que dá certo. Existem perdas? Obviamente que sim, em todas as estruturas que nós tivermos, quando falarmos de um global, haverá perdas. Haverá aquele que tem dificuldade com o acesso? Sim, haverá, mas também no presencial tem aquele aluno que não tem transporte escolar. Então, a dificuldade, ela sempre vai existir em qualquer âmbito. No presencial ou não presencial, sempre serão os desafios que nós vamos ter que criar
mecanismo para superar. Então, eu acho que a educação ganhou muito com isso. Hoje nós ganhamos uma mudança de vida, uma mudança de paradigma, e os profissionais da educação estão se vendo muito diferentes e estão felizes por isso. Todos os professores com os quais eu tenho tido contato têm manifestado uma alegria de ter conseguido pular esse degrau de dificuldade. Aquele que tinha medo de mostrar o seu rosto nas câmeras, hoje faz com tranquilidade. Nós estamos aqui numa live com uma abrangência gigantesca que, se fôssemos fazer em qualquer auditório, não alcançaríamos o número de pessoas que temos. Então, olha quanta vantagem nós temos nisso. Então, eu acho que não há perda. Sim, professora. Só falando um pouquinho aí dentro do que você está citando, a SEDUC está empolgadíssima, o Centro de Mídias está feliz. Perfeito. Com os professores, com a dedicação que você está colocando, essas palavras, é exatamente o sentimento que eu tenho hoje, de ver os professores, tanto nas escolas públicas quanto particulares, se reinventando para fazer o melhor. Parece que descobriram que eles são muito bons e que eles estavam timidamente escondendo esse lado dele tão favorável a se adaptar às novas tecnologias. É isso mesmo, nós, professora. Deixa eu só fechar com um raciocínio, Lu. O Centro de Mídias, essa potência que o Estado do Amazonas tem aí há mais de 10 anos, eu sempre fui fã incondicional daquele espaço. A Luciana conhece o meu trabalho, e quando estive na presidência do Conselho, a Elaine também dividiu comigo isso, eu levei as projeções e a apresentação do Centro de Mídias para 2 fóruns nacionais de conselhos estaduais. Eu fiz a apresentação dele no Conselho em São Paulo, e aí agora, olha o produto desta apresentação, o Conselho de São Paulo também assumiu para si, e eu levei para Recife. E aí, para demonstrar no fórum o quanto era importante essa estrutura que nós tínhamos aqui. E nós utilizávamos ela, professora, em 1/3 da sua capacidade, porque só trabalhávamos com o ensino mediado por tecnologia. E agora, olha a potência que nós temos aí. Nós estamos sendo um modelo nacional. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa estrutura e de saber que o Estado do Amazonas foi o único que pôde despontar na rede pública com essa transmissão online. Isso, para nós, é motivo de orgulho, não é mesmo? Correto. Eles estão se expandindo já para 5 estados. São Paulo é um deles, tem, acredito que Roraima, são 5 estados que ontem eu vi o secretário Faber, Amapá, correto. Então, nós estamos sendo únicos neste momento. Isso é verdade. E estamos também provocando uma mudança muito grande nos nossos colegas professores. Eles têm tanta competência e, às vezes, eles são tão tímidos que eles não conseguem sair da sua sala de aula, e agora, com esse problema da pandemia, eles foram obrigados, praticamente, não pela secretaria, ou pelo conselho, ou pelo sindicato, mas o momento que eles tiveram essa oportunidade, eles mudaram o seu posicionamento e começaram a ter uma outra postura, né? Mas nós somos mulheres, nós falamos muito, né, Luciana? Deixar o Tiago agora falar, senão ele não consegue, que a mulherada fala aqui direto, né? Isso só demonstrou rapidinho, só demonstrou, professora, que, assim, nós tínhamos muito medo da tecnologia, mas assim, a tecnologia é um aliado nosso, a tecnologia se transformou num aliado, porque porque o professor, ele sabendo manusear bem, facilita a vida dele, consegue fazer com que as atividades sejam realizadas, né? Então, um não vive sem o outro, nós não vamos botar a tecnologia no lugar do homem, nem o homem no lugar da tecnologia, então é um aliado nosso, graças a Deus que nós temos a tecnologia. Pronto. Verdade. Tiago, então, como é que você vê esse momento nas escolas municipais, que é onde vocês mais acompanham? Está nos ouvindo, Tiago? Boa tarde. Gostaria de... Estou ouvindo.
Gostaria de agradecer o convite, dizer que também é uma honra poder participar desse evento e reconhecer o trabalho que a senhora faz à frente da Comissão de Educação, cumprimentar a professora Elaine e a professora Rosimar, e também a professora Luciana Brito Calvo. Eu concordo com o que alguns especialistas dizem, de que, de fato, houve um apagão. Nós não estávamos preparados para isso, não é? Foi algo inusitado. Do nada, da noite para o dia, nós tivemos que mudar tudo que nós fazíamos e nos adequar. Então, houve um apagão. No entanto, o ser humano, ele é dotado dessa magnífica capacidade que distingue, que é a de adaptar-se e de rapidamente poder buscar soluções para os problemas que se apresentam. Registro também a presença da doutora Delisa. Da doutora Delisa, exatamente. Prazer, doutora Delisa. Nós estamos com o Tiago, que está falando um pouco como é que ele está vendo esse momento da suspensão das aulas. Alguns já deram a opinião e agora a gente está ouvindo o Tiago. Ótimo. Desculpa, mas é porque não era tão complicado, né? Era só clicar lá que era para entrar pelo YouTube. Então, faltou esse detalhe e eu não consegui entrar. Tá perfeito. Ai, mas nós acabamos. Tudo bem, Elaine, Luciana, Tiago, Rosimar, deputado. Olá. Vamos lá. Boa tarde. Sim, Tiago. Pois não, pode continuar. Concluindo. Então, esse é um bom exemplo, né? A doutora Delisa, um pouco de dificuldade aí, mostrando com a tecnologia, mas conseguiu resolver, porque o ser humano, ele tem essa capacidade. Diante dos desafios que se apresentam, ele consegue resolver. Então, em relação à questão do ensino e aprendizagem, como bem já foi colocado pela Elaine e pela Rosimar, aquelas dificuldades que nós não formos capazes de resolver utilizando os recursos de tecnologia disponíveis, com certeza, quando os alunos chegarem às escolas, elas serão solucionadas. Porque nós temos que ter também em mente, ter muito claro, que se nós acreditamos mesmo que a aprendizagem ela é contínua, nós não podemos fazer corte temporal. Há sempre a possibilidade de o aluno recuperar aquilo que deixou de aprender em algum momento, desde que as circunstâncias, os métodos sejam favoráveis para isso. Olha, ontem, Tiago, eu acho que você concluiu, né? Tiago, concluiu? Ontem eu tive a oportunidade de visitar o depósito da SEDUC. Eles já estão com mais de 150 mil kits de merenda pronto e já entregaram em torno de... Não, eles estão com 200 e poucos mil kits prontos, já entregaram 130 mil kits, porta a porta. Olha a grande articulação, como é que eles tiveram se organizar. São 220 carros, a gente ficou impressionado, mais de 3 mil pessoas trabalhando para montar os kits, porque tem hora que não estão todos os produtos lá. Então, é uma ação quase que de guerra para fazer isso acontecer nos 62 municípios, né? Mas ficamos felizes porque eles vão atender também todos os municípios e todos os 44 mil alunos receberão o mesmo kit. 29 municípios vão receber o recurso na conta da associação dos pais e comprar no próprio município, gerando ali também rendas economicamente para os pequenos comerciantes, mas a gente sabe da dificuldade que a gente tem, algumas dificuldades que a gente tem para isso no interior. Então, hoje, o que nós vimos? O centro de mídia, através dos telecentros, eles já atendiam o interior, os municípios, né? E agora, com isso, nós estamos vendo
que nós podemos ampliar muito mais, eu acho que a Rosimar já tem essa experiência, de fazer não o centro de mídia não só neste momento da pandemia, mas que ele possa multiplicar muito mais com pesquisa para os alunos, a grande dificuldade que os alunos têm, principalmente naqueles pequenos igarapés, onde tem uma escolinha pequena lá, nas aldeias indígenas. Então, olha o que nós descobrimos, doutora Delisa. Nós descobrimos que nós vamos além, muito mais além, se a gente utilizar esta ferramenta naquele momento que os alunos voltarem para a sala de aula, isso não pode ficar esquecido. Isso tem que ser muito mais, vamos dizer, aproveitado, né? E aí eu queria entrar agora no retorno das aulas. Doutora Delisa, estou preocupada, conversei com Elaine, com o professor Fabiano e com a professora Kátia. Este retorno é preocupante, e eu sei que cada escola, as particulares, vão ter que tomar algumas providências. Então, a minha pergunta vai para a doutora Delisa aqui, que representa o Ministério Público Estadual. Como é que vocês vão atuar nesse retorno das aulas, se surgirem algumas demandas, vamos dizer assim, o pai vai reclamar porque lá eu acho difícil o Estado colocar à disposição todo o aparato necessário para a criança não tenha alguma contaminação. Então, o Ministério Público já pensou como é que vai ser a sua atuação nas demandas que vão surgir envolvendo crianças, jovens, no retorno, na questão de surgir alguns casos de Covid, porque nós já tivemos alguns países que, ao retornar para a escola, houve problema de contaminação. E nós sabemos que na Europa, as aulas serão encerradas via a educação à distância. Só voltarão possivelmente no ano que vem, que é o início do ano lá em setembro, né? Mas como é que o Ministério Público está se preocupando com esta situação que poderá surgir? A senhora me ouviu, doutora Delisa? Estou ouvindo. Seu microfone está... Já ligou. Agora, tá bom. Não, já liguei, estava desligado. O que o Ministério Público tem feito, deputada, desde quando começou essa pandemia e chegou no Brasil, nós fizemos a recomendação para suspender as aulas, mas no dia que nós fizemos a recomendação foi no dia exatamente que as aulas foram encerradas. E já ali naquela recomendação, a gente já, como a gente não podia mandar suspender e sim sugerir, né, enquanto Ministério Público, nós já colocamos ali que fossem tomadas ali naquele momento algumas medidas já na escola, né, em relação ao álcool gel, em relação à higienização das mãos, a questão da distância e dos espaços da escola. E naquele momento, nessa primeira recomendação, nós já havíamos colocado, porque nós pegamos uma Deu uma congelada, não foi? Congelou um pouco a fala da doutora Delisa. A senhora está nos ouvindo, doutora Delisa? Parece que ela está congelada. Professora congelada, ela né? Ela saiu. Deputada, a secretária da capital, a professora Arlete, também está acompanhando, né? Muito obrigada. Nós já tivemos algumas perguntas, viu, gente? Sim, tem uma. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para a professora Elaine, e claro que o conselho também depois pode dar sua opinião. Quais são as medidas, Elaine, que as escolas estão organizando? Quais são as medidas preventivas
que elas vão ter ao retorno das aulas? E quando será o retorno das aulas das escolas particulares? Existe uma previsão de que 6 de junho as escolas estariam retornando de forma integral em termos, né? Mas, assim, com todos os níveis de ensino. Mas a gente ainda tem tratativas com o Comitê de Crise do Governo Estadual, então a gente tem tido reuniões paralelas e o Comitê. E nessas reuniões a gente tem discutido, inclusive a gente terá outra na próxima semana, com infectologista participando, para que a gente também tenha algumas outras seguranças e algumas outras discussões em relação a isso. Mas nós estamos seguindo os 5 eixos que estão preconizados pela vigilância sanitária, que é a questão do distanciamento social, né, a questão de ter o distanciamento de 1,5 metro por aluno, então isso vai exigir da gente uma questão de mudança de plano pedagógico, e que aí nós vamos ter que nos adequar, então a gente ainda tem esse desafio. A questão da higiene pessoal, que é o lavar as mãos, o uso da máscara frequente, e isso serve tanto para o corpo discente quanto docente. Então, os colaboradores, os professores e os alunos terão que estar também prevenidos com relação a esses materiais de higiene pessoal. A higiene do ambiente também é outra coisa muito forte. Sanitização, a gente tem feito via Cinep, provocando, né, compras coletivas para que a gente possa ter uma margem aí de negociação, né, que as escolas realmente têm passado por momentos muito críticos, relacionado à inadimplência, relacionado a cancelamento de contratos. Então, o sindicato tem ajudado muito nessa questão das compras coletivas. Para essa higiene do ambiente, o álcool em gel é uma questão que é indiscutível, mas a questão de ter a organização de sinalização interna para distanciamento de pessoas na circulação interna, a questão de mudança de horário de entrada, mudança de horário dos lanches, para que não tenha o conflito e aglomeração das crianças, dos jovens, dos adultos. Também a gente tem aí algo relacionado a muita comunicação em todos os ambientes da escola, comunicação antes da chegada dos alunos e das famílias às escolas, e a questão de monitoramento e controle, porque se houver alguma suspeita no ambiente escolar, ele deverá imediatamente ser acionado, primeiro, o afastamento imediato, e também ser acionada a questão da vigilância sanitária, caso confirmado alguma questão. Agora, temos um protocolo aí que nós estamos vendo, mas provavelmente, pelo que eu... A doutora Denise saiu de novo. Há uma questão importante, que é assim, o que fazer caso detecte-se um jovem, um adulto, numa sala de aula com a Covid. Então, esse protocolo a gente tem que criar, porque pode ser que a gente tenha que afastar todos durante um período de 14 dias, obedecer à quarentena, etc. Então, são os desafios que estão se apresentando para nós, mas nós estamos, assim, com muito afinco, trabalhando nisso, né, em todos os âmbitos, né, tanto na parte pedagógica, que é também a nossa questão, mas muito preocupados com o protocolo sanitário, para assegurar e para minimizar ao máximo, né, que a gente tenha algum tipo de problema no retorno às aulas. Será um outro aprendizado, um grande desafio, né, para todos nós, mas nós estamos, assim, muito atentos e preocupados com isso. Então, nós temos aí... Vamos voltar, então, a doutora Delisa, que eu deixei, que havia saído, e também está... A doutora Delisa vai falar um pouco como é que o Ministério Público vai atuar. Como ela disse, nós ouvimos até a senhora falar que, após o Ministério Público acionar, as aulas foram suspensas. Desculpa, mas eu acho que caiu. Aí eu voltei. Mas agora há pouco eu só desliguei porque estava um barulho. Aí eu fui lá desligar lá fora e voltei para cá. Mas eu ouvi a Elaine falando
E exatamente a mesma coisa quase da escola privada para a escola pública. A única coisa que na escola pública eu acredito que vão precisar de recursos para tomar todas essas medidas que são recursos públicos. Eu sei que o PDDE, o Programa Dinheiro Direto na Escola, ele já mandou um recurso, eu acredito que foi em abril, para algumas escolas, para que elas pudessem já comprar acredito que material para higienização. Isso, mas não foram todas as escolas. E aí, com certeza, esses recursos vão ter que sair do município, né, deputada, para comprar todo esse material para ser utilizado na escola. Então, naquela época, em março mesmo, nós já havíamos feito uma recomendação baseada em uma resolução do Rio Grande do Sul, Rosimar, até, que falava dos cuidados numa escola que tinha sido feita na época da H1N1. Então, nós fizemos mais ou menos baseado nesse e fizemos a recomendação. Com a suspensão das aulas, a nossa outra preocupação, vou falar um pouquinho aqui, foi em relação à questão alimentar. Foi uma discussão de muito tempo, deputada, porque como são recursos federais para comprar o programa de alimentação escolar, nós entendemos que precisava esperar que o FNDE autorizasse, né? Que é o Fundo Nacional. Então, alguns colegas já queriam fazer a recomendação para mandar distribuir, mas porque havia uma discussão muito grande entre a área de educação e a da infância e juventude, porque a infância e juventude, logicamente, estava preocupada com a questão das crianças, né, com a questão alimentar das crianças, e nós, da educação, estávamos preocupados também com a questão dos recursos, porque isso é merenda, não é um programa assistencial, e nós achávamos que deveria ser um programa assistencial nesse momento, né? Mas se decidiu, acabou o legislativo fazendo uma lei e autorizando a distribuição. Quando autorizou, nós já estávamos discutindo há muito tempo sobre isso e fizemos uma recomendação junto com o Ministério Público Federal, que encaminhamos até aí para a comissão, né, de educação, encaminhamos para o Conselho, foi para o Tiago também, foi para o Conselho Estadual, em relação à alimentação, e entendemos que ela deveria ser distribuída. A questão dessa logística toda da distribuição não é fácil. A situação das pessoas que estão distribuindo também, tiveram que comprar equipamento, né, de proteção para as pessoas que estão distribuindo, com certeza houve uma complementação de recursos para poder distribuir para todos os alunos, não ficou definido que seriam só para alunos vulneráveis. O Rio Grande do Sul entregou só para alunos vulneráveis. Eu acho que deveria ter sido assim, porque não tinha recurso, não tinha gênero suficiente para 450 mil alunos da rede estadual, para 250 mil alunos da rede municipal. Então, isso demandou uma logística, uma organização que até agora ainda não terminou. E ainda está indo para alguns municípios, e nós estamos acompanhando, porque temos uma investigação instaurada, e nós fazemos esse acompanhamento, conversamos, fazemos videoconferência, conversamos com o Conselho Estadual, e são várias situações que se colocam, inclusive o Ministério Público solicitou que dessem prioridade para imigrantes, para filhos de imigrantes, porque os pais não são cadastrados em nenhum programa social, nem do Estado, nem do município, nem esse auxílio assistencial. Então, são crianças que estão em vulnerabilidade maior, até porque os pais estavam na rua pedindo ajuda, então, e não podem mais. Então, nós pedimos que fosse identificado onde tinham esses alunos para que fosse dado prioridade. E agora a gente já está pedindo também prioridade para alguns bairros que chegou até nós, e algumas entidades que disseram que as pessoas não têm um aplicativo para fazer a inscrição, não têm acesso, não tem internet, não tem celular, a dificuldade para fazer o cadastro do endereço também
não é fácil para entregar a merenda. Então, por isso que a gente também tem solicitado, tem feito reunião. E quanto à questão das aulas agora, nós já elaboramos uma orientação até para colegas dos municípios, dos promotores. E, logicamente, que estamos encaminhando uma aqui, viu, Rosimar, Tiago? Nós estamos encaminhando uma aqui. E é separada a parte em relação à questão da segurança, da higienização e a parte pedagógica. Lógico que a parte pedagógica, né, Elaine, Luciana e Rosimar e Tiago e a deputada, nós entendemos que isso é atribuição muito do Conselho, de esmiuçar de que maneira vai ser feita essa questão pedagógica, porque cada rede, cada escola agora vai fazer aquele diagnóstico, né, daquelas crianças, o que elas aprenderam, o que pode ser aproveitado para ser contabilizado como carga horária, por etapa. Isso é tudo muito devagar. E emocionalmente, como estão essas crianças, como elas vão ser recebidas, tem que receber a família naquele momento, vão ter que ouvir a família, porque foi a família que participou muito mais agora desse processo, né, educacional, que foi feito à distância, né, das aulas não presenciais. Então, isso demanda assim, é uma revisão, e são situações, assim, mudou totalmente, assim, é um novo paradigma em relação à educação que vai ser devagar. Então, enquanto que crianças, por exemplo, a atividade presencial é muito melhor do que a não presencial, por outro lado, é mais difícil para elas compreender essa questão do isolamento, do distanciamento. Então, eu acho que tem que ter até opção para alguns casos de famílias que poderiam continuar, por enquanto, principalmente crianças pequenas, à distância. Pode não ser tão bom, mas vai ser, acho que, impossível dizer que ela tem que ficar 1,5 metro do colega, entendeu? Não vai ser fácil isso para essas crianças. Por outro lado, adolescentes podem compreender melhor, mas também é mais fácil para eles usarem as plataformas, e as crianças não, usarem os aplicativos. É mais fácil para ele essas novas ferramentas, eles têm mais facilidade. Mas eles também, muitos que estão no ensino médio concluindo, é preciso de um reforço, porque já vão, né, fazer vestibular e tudo mais, e o Enem aí. Então, isso não vai ser fácil, é um desafio, mas é um desafio que, assim como foi o desafio da aula não presencial, não é? E que todo mundo foi tentando dar um jeito, a gente sabe que não houve uma aderência universal, que tem alunos, os alunos que não tiveram acesso, como vai ser para atendê-los agora? Porque a gente tem que se preocupar com a exclusão também. Então, tudo isso está na recomendação, vai estar na recomendação que o Ministério Público vai fazer em relação a isso, a se preocupar também com esses alunos que não tiveram acesso, e acho que os programas em relação à busca ativa, em relação a incluir esse aluno, vai ter que ser maior, não vai ser fácil, o trabalho, e aquilo que a gente põe também, o trabalho tem que se dá através de uma articulação, deputada, saúde e educação, entendeu? Neste momento. E quando alguns colegas... Nessa sua fala, contempla aqui uma mãe, Elísia, está perguntando se vai ter uma parceria SEDUC, CEMED, SUSAN, Censa, com o objetivo de acompanhar o retorno das aulas com teste rápido. Nós podemos fazer essa indicação para o governo e para as prefeituras,
porque já várias mães aqui que estão participando, colocaram assim, eu estou apavorada com o retorno das aulas. Isso nós vamos sentir nas Sim. várias modalidades de ensino, Sim, não é? sim. Que é uma Não preocupação só realmente. pelas crianças estarem convivendo ali, mas também porque aquelas crianças e adolescentes, assim, que se relacionam com pessoas adultas, com pessoas em grupo de risco, podem, como é que algumas crianças são assintomáticas, quando a gente diz algumas, porque essa doença, a todo momento, você se depara com uma situação nova. Agora mesmo, a gente soube ontem que tem 6 crianças no Delfina com Covid, internadas e em estado grave. Então, e também algumas em rede particular de hospital, né? Então, a gente se preocupa, sim. Eu acho que esse desafio é grande, porque a rede, para receber, ela vai ter que colocar, ter que ter todo aquele protocolo dentro da escola, inclusive um protocolo, um plano de contingenciamento, no sentido de que alguém ali dentro tiver com um sintoma, aí a escola toda já vai ficar numa situação que não vai ser fácil. Então, lógico que nós não colocamos essa questão do teste rápido, porque isso é muito mais da área de saúde. Eu acho que teste rápido para fazer ali na escola, isso talvez dificulte. O que nós colocamos, assim, coloquei na orientação, é que o que pode ser sugerido é que dentro da escola tenha uma sala, como se fosse uma sala de isolamento, em que alguma criança que estiver com algum sintoma não se sentindo bem, que ali tenha a possibilidade de que tenha um termômetro, né, que pelo menos meça a temperatura, e que com esse protocolo também estabelecido, e esse plano dentro da escola e o protocolo estabelecido entre educação e saúde, aquela criança já possa ser encaminhada para aquele atendimento imediatamente. Assim, e não já na escola ter o teste rápido, porque assim, se a gente vê que não tem nem teste rápido para a população toda, né? Então talvez na educação seja... Mas eu entendo essa preocupação das mães, e não é fácil. Eu não sei como a rede vai ter condições de limpar aquela escola, de deixar ela totalmente, né, assim, em condições de receber. Todas as escolas precisam ser desinfectadas. Sim, que certo. Já existem produtos específicos. Sim, já. Preparado nos ar-condicionado, feito a desinfecção, né? E depois disso, a entrada das crianças tem que ser muito cuidada, das crianças, de todos os alunos e professores, né? Para que eles possam já ser preparados antes de entrar. Eu queria perguntar também uma coisa de vocês. Seria viável terminar este ano online? Eu queria, assim, que cada um pudesse dar sua opinião, para a gente depois levar isso para uma discussão maior. O que é que vocês acham? Porque, claro, não teríamos recesso e levaríamos direto e terminaríamos online, porque nós não temos a certeza que vai parar aí. Existe uma preocupação das nossas autoridades na saúde de que, ao abrir o comércio, ao permitir que volte quase que à normalidade, que haja um novo pique, haja uma nova contaminação. E isso é preocupante. Então, eu queria ouvir um pouco a opinião, a gente só precisa ser um pouco sucinto, exatamente porque o nosso tempo é muito curto. Eu queria começar, então, pela
doutora Denise, e depois o Tiago pode falar, porque ele está muito ligado à educação infantil, que já é uma preocupação muito grande agora que a doutora Denise disse que já está nos hospitais criança em estado grave de contaminação. Sim, em alguns países, como a senhora falou, né, antes, que as aulas começaram, como na França, eles tiveram que retroceder. Então, aqui me parece, assim, enquanto que a pressão para o comércio é uma pressão econômica, né, a da educação ela não precisa ser necessariamente no mesmo passo. Então, se fazer uma avaliação essas modalidades da educação não presencial, das atividades não presenciais, se ela pode se prolongar o máximo de tempo que puder. É como no nosso caso, que estamos em home office, que algumas pessoas estão em grupo de risco, e a gente pergunta o seguinte, será que não pode, da mesma maneira, as crianças também, os adolescentes na rede pública, principalmente, talvez na privada também, ficarem em atividades não presenciais por mais tempo? Eu acredito que não tenha essa urgência, da mesma forma que nós estamos aqui trabalhando também em home office. Então, elas também poderiam continuar e, lógico, se fazer avaliações, se fazer reuniões e sempre o conselho, principalmente, ficar acompanhando essa situação e fazendo esse diagnóstico de tempos em tempos. E eu acho que não tem essa urgência realmente de retorno das aulas. Para a educação, não é a mesma situação do comércio. Eu sei que tem as escolas privadas que estão passando por essas situações aí, mas eu acredito que sempre vai ter que ter essa alternativa. Eu acho que daqui para frente o mundo ele vai ter que se adequar a essas tecnologias no trabalho, na educação, em todas as áreas, para exatamente permitir que nessas horas você possa estar tranquilo e, ao mesmo tempo, continuar com a sua vida, né? Então, eu acredito que, eu acho que sim, né, Tiago e Rosimar, eu acredito que se tiver uma avaliação sempre acompanhada pelos conselhos e pelos gestores, não seria de todo, né, infrutífera que continuasse assim. Deputada está com o microfone desligado. E trabalhar mais essa tecnologia. O Tiago, ele trabalha e acompanha a creche, a educação infantil e o fundamental primeiro e segundo segmento. Tiago, como é que o Conselho vai acompanhar e o que você acha da nossa pergunta? Como é que vamos fazer para ter tudo isso sob controle, né? Bem, professora e demais debatedores, na minha fala inicial eu havia concordado que nós tínhamos tido um apagão no ensino porque ocorreu de uma hora para outra. Mas agora nós temos uma situação que ela é bem conhecida. Agora, ao meu ver, todos têm que desenhar cenários possíveis, né? A possibilidade de terminar o ano letivo de forma remota é um dos cenários. E tem que se desenhar esse cenário, como seria. A possibilidade de retorno é outro cenário, tem que ser desenhado. A possibilidade de retornar e suspender é outro cenário. Mas nós temos em mãos todas as possibilidades. Não é como aconteceu antes, que fomos pegos de surpresa. Agora nós temos cenários possíveis. Respondendo objetivamente, é possível terminar o ano trabalhando a educação à distância? É possível terminar esse e continuar o outro, porque não sabemos ao certo se irá acabar essa pandemia
agora, daqui a quanto tempo, não sabemos quanto tempo teremos uma vacina. É um cenário incerto. E diante desse cenário, nós devemos sim, trabalhar para aproveitar tudo aquilo que está à nossa disposição. Tanto que o Conselho Municipal, ao regulamentar a sua resolução tratando dessas atividades, ele não colocou que deveriam só se utilizar recursos de TICs. Na verdade, o Conselho disse para utilizar todos os recursos disponíveis. E é interessante dizer isso, porque um pouco mais tarde, o próprio Conselho Nacional de Educação reconheceu que precisava rever o seu conceito de EAD. Porque EAD não se faz só com a utilização de TICs. Ultimamente é que se incorporou esse conceito. Nós somos de uma geração aqui que devemos lembrar ainda do IUB, né? Era o Instituto Universal Brasileiro, que era por correspondência. Isso era EAD. Então, na verdade, são todos os recursos que estão disponíveis e ao alcance. Utilizar de todos os recursos para fazer o professor e a escola cumprir a sua atividade de ensinar. Isso é o que nós temos que nos dedicar. Então, sim, podemos terminar esse ano. Tiago, você está congelado, a gente não está ouvindo. De forma não presencial, podemos ir a... Já encerrei. Elaine, as escolas particulares, ela tem espaços maiores. Vocês podem, e muitas vezes as salas de aulas são menos lotadas do que as escolas públicas. Mas vocês já estão começando a providenciar exatamente o retorno das aulas? Vocês já estão começando a tomar as devidas... E como é que o sindicato tem orientado as escolas? Bom, nas medidas de profilaxia, nós já estamos muito adiantados, porque eu acho que isso tem sido muito orientado na mídia e também pelo governo, então a gente tem isso bem organizado e nós estamos esquematizando tudo isso de forma a voltar com muita responsabilidade e cuidado. A questão devemos ter, com certeza, uma flexibilização em relação ao retorno, porque nós vamos ter vários tipos as variáveis são muitas, então nós podemos ter alunos que não possam voltar porque são alunos de grupo de risco, nós podemos ter a família insegura, porque tem familiar idoso, então a gente tem cenários vários nesse sentido. Então, o que o sindicato e a Federação Nacional têm orientado é que a escola vai ter que ter muito equilíbrio e flexibilização nesse momento. O ensino ele deve ser híbrido a partir de agora. Até quando? Eu acho que isso não muda mais. Mas, agora, a quantidade que isso vai ser dosado, porque o espaço escolar, ele para mim, ele é inegociável. Ele tem que existir, ele vai continuar existindo. Porque no espaço escolar, você tem a interação social, que é fundamental. Porém, neste momento dessa privação social que nós estamos tendo, o que é menos danoso é a questão de utilizar todos os tipos de mecanismos remotos, seja a questão da correspondência das atividades para aquelas famílias que não têm o acesso à informação tecnológica, seja através da informação tecnológica. Então, as escolas, elas nós temos tido muitas discussões nesse sentido. Muitas escolas já têm sistemas de ensino que dão esse suporte, esse apoio. Algumas escolas já têm plataformas, inclusive, que são os materiais didáticos. Então, a nossa visão e o que a gente tem acompanhado é que tem que haver muita flexibilização, muito cuidado, muita atenção. A gente não pode voltar de qualquer jeito, não deveremos voltar com o grupo inteiro. O que a gente tem orientado é para que as escolas falem com os pais, as famílias que realmente não têm com quem deixar as crianças que são menores, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental 1, que
que seja inevitável, né, não tem quem deixar as crianças, que sim, mas esses grupos vão ter que ser divididos dependendo do tamanho da sala de aula e dependendo da idade das crianças, mas vai ter que haver uma divisão, a gente vai ter que flexibilizar, inclusive, talvez dias alternados para o estudo, que aí seriam complementados com a questão da atividade remota. Então, a gente tem vários modelos que poderão ser seguidos, mas pensando, óbvio, as escolas, como a doutora falou, a doutora Delisa colocou, elas estão numa situação de pressão enorme, com o número de inadimplência altíssima, beirando a 70%, cancelamentos de contrato, principalmente na educação infantil, que é uma preocupação muito grande, porém, a gente não pode descartar a gente tem que equilibrar as duas coisas, mas equilibrar de uma forma responsável e cuidadosa. Então, o sindicato ele tem orientado muito nesse sentido, né? E como essa doença é muito traiçoeira, né? De repente, as crianças eram sintomáticas, aí a gente vê alguns casos de crianças em estado grave. Então, isso nos preocupa muito, né? Como também a mesma coisa aconteceu com pessoas mais jovens, pessoas que não tinham comorbidades. Então, quer dizer, não dá para a gente apostar e dizer assim, vamos apostar e vamos tentar. Eu acho que não dá para tentar. A tentativa tem que ser muito equilibrada e com muito cuidado. Ela não pode ser de qualquer forma. Sem dúvida. Nós temos apenas 5 minutos, mas eu ouvi agora a Rosemar, exatamente como é que o Conselho Estadual, e principalmente a Câmara de Educação Básica, está se preocupando quanto a essa questão da aula, como você falou, que o centro de mídia tem feito a diferença, ou do término das aulas diretamente online. Professora, eu penso... Oi, está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Ok. Só temos 5 minutos. Eu, assim como disse o professor Tiago, eu concordo que é possível, sim, a gente continuar nesse sistema não presencial. Concordo que se for pensar num retorno, a flexibilização é palavra de ordem mesmo, porque nós teremos casos e mais casos. Agora, nós vamos ter que colocar em prática as nossas habilidades socioemocionais para lidarmos com caso a caso em todas as instâncias aí. Então, hoje, o conteúdo não é mais o fator número 1 de prioridade. Hoje, a prioridade é manter-se vivo, é estar bem de saúde e é dar segurança para as crianças no ambiente escolar, porque o ambiente escolar ele é muito movimentado, ele é muito crescente em movimentação. Então, hoje a palavra de ordem não é mais me preocupar se ele aprendeu o que ele aprendeu de matemática ou de língua portuguesa. É colocarmos aí o nosso olhar de habilidades socioemocionais para, depois que nós equilibrarmos essa questão emocional, conseguirmos recuperar o conteúdo, porque o conteúdo ele está aí, à disposição, a qualquer momento ele pode ser retomado, ele está pronto aí, mas esse desenvolver dessas habilidades, dessa convivência, vai ser o trabalho mais desafiador da escola. Nós temos alunos com N situações, alunos que perderam familiares, crianças que estão com medo de morrer, porque viram alguém morrer. Então, nós vamos ter que ter muita sabedoria para lidar com isso. Então, a flexibilidade é tudo. E eu acho que a gente precisa pensar, sim, na possibilidade de manutenção desta forma de ensino não presencial, uma vez que ele consegue atender um nível razoável de abrangência. A universalização não acontece também no presencial, como eu já disse inicialmente, então não dá para pensar em universalização, dá para pensar no melhor que temos agora. E tocarmos isso aí como processo educacional para fecharmos esse ano. O Conselho Estadual de Educação se posicionou também com algumas regras, com algumas sugestões acerca de aproveitamento dos registros das atividades executadas nesse período não presencial. Como o Tiago fala, precisa tudo. Tudo que foi feito tem valor, tudo que foi executado tem peso de valor nesse momento.
E aí nós sugerimos que essas questões do cuidado sanitário, a gente vai ter que estar sempre muito ligado a essa estrutura de saúde, não dá para deixar isso de longe. Por quê? Porque é o nosso momento agora. A preocupação hoje, o ponto inicial não é conteúdo e educação somente. Agora nós temos a saúde e a manutenção dessa vida para seguirmos aí, até que a gente possa sentir, através dos meios de saúde, a segurança de liberar um possível retorno integral. Desculpe, então, Rose, mas precisamos trabalhar muito nisso. Nós estamos quase saindo do ar, porque já completou. Não deixei nem a Luciana falar. Ela está doida para falar e aí não conseguimos. Mas, olha, eu quero agradecer de coração. Eu acho que nós não esgotamos os nossos assuntos. Tem muita pergunta, doutora Denise, que foi colocada aqui, os pais colocando, professores também preocupados com a questão da sua saúde, mas na próxima, se vocês concordarem, a gente vai ter que fazer mais de 1 hora, porque muitas famílias estão preocupadas, mas que hoje, realmente, a prioridade é a saúde. É que cada um de nós temos um atalho para fugir do Covid, porque ele tem inúmeras reações que deixam, muitas vezes, a gente até surpresa, porque o mesmo tratamento não dá para ser, vamos dizer, geral, só e único, né? Então, eu agradeço muito a vocês por terem aceitado o nosso convite. Tiago Lima, muito obrigado. Rosimar, muito obrigado. Doutora Denise, que é aquela pessoa sempre dali, nossa companheira, quando precisamos também. Doutora Elaine Saldanha, boa sorte. Eu sei que a luta é grande, mas a educação é a nossa paixão, vocês sabem disso. Todas vocês gostam do que fazem, né? Eu me sinto muito bem quando eu estou no meio de educadores, quando a gente está tratando desse tema. O parlamento foi uma maneira da gente contribuir, mas o que eu gosto é a educação. E eu aqui vou levando 2 situações para o parlamento. Uma é orientar quanto à questão das escolas, ter muito cuidado com isso, né? Não deixar que a escola comece sem ter todas as providências tomadas, que seja feito com muita cautela nas escolas públicas, que é onde a gente pode interferir, e pedir que seja colocado dentro da escola termômetro, como a doutora Denise colocou, se puder medir a temperatura, aquela maquinazinha que você mede, como alguns supermercados estão fazendo, isso é o importante. E quem sabe a possibilidade de colocar o teste rápido para os professores, para os nossos educadores, de uma maneira geral, o pedagogo, o professor, o assistente social, que muitas vezes a gente frequenta alguns assistentes sociais, ou então os serviços gerais, o porteiro. Isso é muito importante. Claro que a criança também precisava, mas como ela não está no grupo de risco ainda, graças a Deus, é um ou outro caso, a gente vai tentar encaminhar isso para as nossas autoridades, inclusive para os secretários de educação, doutor Fabiano, e para os demais prefeitos e secretários de educação do município. Gente, uma boa tarde para vocês, muito obrigada. Boa tarde. Um bom final de semana e saúde. Obrigada. Saúde. Saúde. Deputada, segunda ou terça nós estamos encaminhando a recomendação. Aí vai também para o Tiago, vai também para o Conselho Municipal, Conselho Estadual e depois vai lá para as escolas privadas também. Aí, perfeito. Tá bom? Com algumas medidas, mas elas não pode dizer que ali a gente colocou todas. É só algumas que achamos que era importante colocar. Perfeito. Perfeito. Tá bom. Continuamos a discussão. Obrigada. Muito obrigada a todos e muito obrigada, tá? Obrigada. Até mais. Continuamos à disposição. Também estou à disposição. Saúde para todos nós. Saúde. Tchau. Tchau.